Novamente comigo, Tiago capítulo 4. Se você pode colocar-se em pé, faça isto. Reverência à leitura da palavra do Senhor. Tiago capítulo 4, versos 13 a 15. A palavra de Deus nos diz assim: Ei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã, iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Pai, nós temos Tua palavra aberta diante de nossos olhos. Carecemos que também o coração e a mente do Teu povo estejam abertos à Tua mensagem. Rogamos que Teu Espírito Santo tenha liberdade e encontre em cada um de nós um coração dócil, pronto a ouvir a Tua palavra e aplicá-la em seu viver através de ações práticas. Para que, acima de tudo, o Teu nome seja exaltado na vida daqueles a quem o Senhor Jesus Cristo tem resgatado pelo seu próprio sangue. E é no nome dele que nós confiamos ao Senhor este tempo. Em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, irmãos. Quem é o remetente desta carta? Eu acho que é interessante nós começarmos por isto. Há uma forte evidência que o autor dessa epístola seja aquele que Paulo identifica em Gálatas capítulo 1, nos versos 18 e 19, ele diz assim: Depois, passado 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias e não via nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Então, o autor desta epístola, que recebe o nome dele, Tiago, possivelmente é o meio-irmão de Jesus, com esse nome, identificado aqui por Paulo em sua visita a Jerusalém, após a sua conversão. Então, temos uma epístola no Novo Testamento escrita por um familiar de Jesus, que inicialmente não creu nele junto com seus demais irmãos. A família de Jesus o reprovou, a família de Jesus o desprezou. E foi só apenas depois da ressurreição que os irmãos de Jesus vieram a crer nele como seu Salvador. Realmente receberam um privilégio inigualável. São irmãos por parte de mãe do Salvador. Mas realmente este fato não serviu para que durante o ministério do Senhor Jesus eles reconhecessem quem era o Salvador e quem era Jesus. Tiago escreve, ele diz no capítulo 1, verso 1, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas. Aqui ele escreve a judeus que viviam espalhados por muitas partes do mundo, em diversas localidades, judeus que haviam crido no Senhor Jesus como seu Salvador e eram parte da igreja. Então é a este grupo de judeus dispersos que Tiago dirige a sua palavra. E o objetivo dele é muito claro. Ele quer fazer aplicações diretas, práticas. E o livro de Tiago, por isso, ele é muito semelhante ao livro de Provérbios. Ou seja, aquilo que você encontra em Provérbios, quando você lê Provérbios, eu creio que você nota isso, você nota que às vezes não há uma sequência nem de um versículo para o outro. E Tiago escreve tendo a mesma norma. Ele vai tocando em assuntos que por vezes não estão interligados, não há uma sequência de pensamentos clara, mas ele vai estabelecendo questões práticas dentro da vida cristã prática e ele vai as aplicando à vida daqueles que estão lendo a carta. E especificamente nesta porção do capítulo 4, ele trata de algo muito específico. No fundo, o que Tiago quer perguntar para mim e para você aqui é em que lugar da nossa vida Deus se encontra. Ele não está perguntando se você é bem-sucedido ou não na vida. Ele não está perguntando se você considera-se feliz ou não no seu viver. Ele não está perguntando se você passa por dificuldades ou lutas e se você tem lutas quanto ao seu sustento, ou quanto à saúde, ou quanto a questões que envolvem o casamento, a família. Ele não está se posicionando numa questão assim. Ele está perguntando onde Deus está em tudo isso. Em que parte da tua vida Jesus Cristo está?
Nós podemos ser, e Tiago está atacando exatamente esse ponto, nós podemos ser exteriormente uma imagem e ter exteriormente uma imagem de bons cristãos. Nós podemos exteriormente ter a imagem de pessoas religiosas, que amam a Deus, que servem a Deus, que buscam a Deus, que falam de Deus. O Senhor Jesus Cristo nos chamou a atenção em Mateus 7, quando Ele fala de homens que realizaram grandes coisas em nome dEle. Realizaram milagres, grandes sinais, expulsaram demônios, inclusive chamavam a Ele de Senhor. Mas Ele diz, olha, eu não conheço a nenhum deles. A grande questão, Tiago está demonstrando, não é o que se vê exteriormente na nossa vida, na minha e na sua. Mas a grande questão que ele aponta e devemos responder é exatamente isso. Aonde Deus se encontra em tudo isso? Aonde Deus se encontra na minha vida? Aonde Jesus está no meu viver? Que posição Ele ocupa na minha vida? E Ele vai usar exemplos que demonstram exatamente isso. O que Ele quer nos chamar a atenção é que todas as ações de nós, filhos de Deus, devem ser afetadas debaixo do poder e da autoridade de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso Salvador, pois Ele deve ser o nosso Senhor em cada vírgula do nosso viver. Muitas vezes falta o cristão que verdadeiramente creu em Cristo como seu Salvador, que verdadeiramente confia nele para a sua salvação. É um cidadão do céu, foi salvo pelo poder de Jesus Cristo, foi salvo pelo sangue de Jesus. Mas no seu andar neste mundo, simplesmente não dá lugar a que Deus o transforme e conduza, porque simplesmente continua querendo conduzir a sua vida da forma que sempre conduziu, e não dentro daquilo que Deus deseja de cada um deles. Depois da nossa salvação, o grande objetivo da nossa vida é provar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus, particular a cada um de nós. Então a pergunta de Tiago é muito clara: aonde está Deus na sua vida? Aonde está Deus no seu viver? E ele começa então com uma denúncia para que nós nos apercebamos disso. Olhe para o verso 13. Ei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, contrataremos e ganharemos. Tiago está escrevendo, devemos relembrar a cristãos confessos, que realmente creem em Cristo como seu Salvador. Mas ele denuncia uma prática na vida dos cristãos dos seus dias, de não submeterem os seus planos e os seus propósitos ao escrutínio de Deus. Ele diz, eu não estou duvidando que vocês são crentes, mas agora eu quero que vocês pensem algo muito claramente. Quando sai do lábio de vocês palavras como, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, contrataremos e ganharemos. Em que lugar Deus está tudo isso? Note por partes o que Tiago diz aqui. Primeiro, a decisão sobre o início dos planos, hoje ou amanhã. É nós que decidimos quando as coisas iniciam, é nós que decidimos quando elas terminam, é nós que decidimos, na nossa vã pretensão, quanto tempo duram, como se nós fôssemos o Senhor do tempo. Ele diz, iremos a tal cidade, decidimos não só o tempo, mas aonde as coisas acontecerão, a decisão sobre o lugar dos nossos planos. Aonde farei isso? Aonde farei aquilo? Quando farei isso? Lá passaremos um ano, a duração de nossos planos, a duração daquilo que desejamos, e até mesmo a decisão sobre o que faremos, e contrataremos, faremos isso, além dos nossos propósitos, e ganharemos. Literalmente aqui Tiago descreve um homem que tem o plano da sua vida nas suas mãos. Eu faço aquilo que bem desejo, eu faço aquilo que o meu coração deseja, eu faço porque posso, faço porque tenho condições, tenho recursos para isto. E Tiago está dizendo, olha, tome cuidado com esse tipo de comportamento. Aonde Deus está em tudo isso? Além disso, Tiago vai nos mostrar que tais pessoas revelam assim o que realmente elas pensam sobre Deus. Nós podemos confessar a Deus, irmãos, e vivermos como se Ele não existisse. Nós podemos confessar a Jesus Cristo como nosso Salvador e vivermos como se Deus não fosse o Deus que as Escrituras revelam. Revelamos assim
que a nossa vida, na realidade, é centrada em nós mesmos. Confiamos em nós, pensamos que somos autossuficientes, que somos autônomos, para decidir as coisas como bem queremos. Jamais esqueça aquilo que o sábio disse. Os planos vêm de nós. A resposta é de quem? De Deus. Podemos fazer planos. Não é pecado fazer planos, não entenda dessa forma. Não é pecado planejar, ser organizado. Não é pecado ter propósitos, ter alvos, nada disso é pecado. O que Tiago está nos dizendo aqui é que erramos quando nós imaginamos que tudo isso depende unicamente da nossa vontade. E quando nós agimos assim, nós demonstramos que na prática, Deus está à margem das nossas vidas. Aonde está Deus? Ali do ladinho. Aonde Deus se encontra no meu viver? Bem do lado, para não me atrapalhar, para não me causar problemas. Deus então se torna um Deus que nada tem a ver com os meus planos, nada tem a ver com os meus estudos, com o meu trabalho, nada tem a ver com os meus negócios, nada tem a ver com o meu tempo, nada tem a ver com os meus recursos financeiros. A maior ajuda que Deus pode dar a essas pessoas é não atrapalhar o desejo delas. Muito cuidado. É muito fácil seguir um caminho assim. É muito fácil se enganar. É muito fácil se iludir, imaginando que as coisas são dessa forma. É muito fácil nós nos iludirmos na vida, colocando Deus à margem do nosso viver. Então, no verso 14, Tiago vai nos trazer um lembrete muito sério. Olhe para o verso 14. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Então agora, Tiago quer nos recolocar no caminho e ele vai apelar à nossa consciência. Ele vai nos dizer assim: vocês estão lembrando de quem vocês são? Vocês se lembram de quem realmente vocês são? E ele vai nos dizer algumas coisas. Primeiro, ele nos lembra da fragilidade na nossa vida. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. E ele aponta aqui para algumas limitações. Preste atenção nelas. As nossas condições físicas são sujeitas a modificações. Você está bem hoje, pode não estar amanhã. Você está, inclusive, vivo hoje. Quem garante que estará amanhã? Você está saudável hoje, pode não estar amanhã. Eu lembro do testemunho de um ex-presidente do Brasil, alguns anos atrás, que ele, depois de fazer algumas consultas no hospital, disse assim: entrei aqui são, saí daqui condenado à morte. E realmente ele morreu pela doença que os médicos descobriram. Assim é a nossa vida. Imaginamos que tudo está bem, mas as nossas condições físicas mudam muito rapidamente, assim como as nossas condições materiais. Vão como o vento, é isso que Provérbios diz. Podemos ter uma condição material hoje e outra amanhã, para o bem e para o mal. Mas talvez uma das condições que sofrem mais variações e que nos trazem grande dificuldade são as nossas condições mentais. Você já dormiu bem e acordou como se tudo estivesse mal e péssimo? A gente não tem um ditado que diz assim: acordei com o pé esquerdo. Talvez começamos o nosso sono muito bem e acordemos como se a vida fosse uma sucessão de dificuldades e lutas que só nos trazem problemas. Quem é que manda na nossa mente? Simplesmente podemos acordar sofrendo e ansiosos, sem razão absolutamente nenhuma. E isso leva também a uma segunda questão. As nossas condições emocionais são extremamente frágeis. Podemos começar o dia cheios de alegria e terminá-los na maior tristeza. É isso que Tiago está dizendo. Tudo é passageiro. E nós não temos controle sobre isso. Há uma fragilidade no nosso viver. Nós somos frágeis ao viver neste mundo. E mais do que isso, Tiago vai além e diz: que é a vossa vida? Ele lembra agora não só da fragilidade da vida, mas da brevidade da vida. Nós sabemos que a nossa vida consiste, irmãos,
de uma série de fatos mais ou menos determinados, não é? Nós nascemos, temos a nossa infância, a nossa juventude, a maturidade, a velhice e a morte, se as coisas assim andarem. O Salmo 90 diz, no verso 10, os dias da nossa vida chegam a 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o orgulho deles é canseiro e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. É assim. O que são 60, 70 ou 80 anos? Nada. Se para Deus 1000 anos são como um dia, o que são para Ele 100 anos? Se é que algum de nós chegará a isso. Tiago diz, é um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. É como a água que se condensa na água fervente. Um vapor que sobe. Um vapor, por exemplo, que se forma sobre os rios ou sobre os lagos. Ele está lembrando a mesma coisa que Pedro lembrou no capítulo 1 da sua epístola. Porque toda a carne é como a erva, toda a glória do homem como a flor da erva. Seca-se a erva, cai a flor. Foi, num estalar de dedos. Assim somos, frágeis, breves, mas muitas vezes não nos comportamos como se as coisas fossem assim. Um dos maiores males que o pecado causou na nossa vida é nos dar a falsa sensação que nós somos Deus. Nos dar a falsa sensação que o poder da vida está em nossas mãos. Nos dar a falsa sensação de segurança que nós é que somos os responsáveis pelo nosso bem-estar, pela nossa vida, pelo tempo que ela dura. Se a palavra de Deus diz que todos os nossos dias estão já escritos diante do Senhor, Ele sabe o dia que nascemos e o dia que vamos partir. Pertence a Ele, não a nós. É estultícia nos comportarmos, irmãos, como se Deus trocasse de lugar conosco. Agir como se nós fôssemos os responsáveis por tudo aquilo que acontece no nosso viver. E é por isso que Tiago diz no verso 15, em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Então agora ele chega ao que deve ser a consciência e a vida de todo cristão. As exortações que ele nos dá a fim de nos orientar realmente nesse proceder. E ele aqui nos orienta a proceder de acordo com a verdade dos fatos. Essa é a verdade que ele apresentou. Isso nos leva a algumas considerações. Você já percebeu como as coisas que nós mais damos valor só podem ser dadas por Deus? Observe aquilo que a Bíblia diz. Primeiro, sobre a riqueza. Eclesiastes 5,19. E a todo homem, a quem Deus deu riquezas e bens, e lhe deu poder para delas comer e tomar a sua porção, e gozar do seu trabalho, isso é dom de Deus. Sim, ele está dizendo aqui que a riqueza é um dom de Deus, uma bênção que vem das mãos do Senhor, e não da nossa própria capacidade. Você valoriza a saúde? Você aprecia ter saúde? Olha o que Provérbios, capítulo 3, versos 7 e 8 dizem. Não seja sábio a teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isto será saúde para o teu âmago e medula para os teus ossos. Ele está dizendo, você tem prazer na saúde? Pois sabe que a saúde vem do temor do Senhor. Eu sempre digo, não há plano de saúde melhor do que a santidade. Ser santo é o melhor plano de saúde que existe. E Provérbios atesta disso. Você preza pelo seu casamento? Olha o que Provérbios 19,14 diz. A casa e os bens são herança dos pais, porém do Senhor vem a esposa prudente. Seus pais podem lhe dar bens, podem lhe dar uma herança, mas homens, uma boa esposa vem das mãos do Senhor. Só Ele pode dá-la. Você ama seus filhos? Olha o que o salmista diz. Eis que os filhos são herança de quem? Do Senhor. E o fruto do ventre, o seu galardão, ou seja, o seu presente a nós. Deus nos dá os nossos filhos. Só Ele pode dar a vida. Só Ele pode conceder filhos. E é isso que Ele faz nos abençoando. Você espera uma vida longa? Olha o que Provérbios 4,10 diz. Ouve, filho meu, aceita as minhas palavras, e se multiplicarão os anos da tua vida. Está nas mãos de Deus. Tudo o que você mais preza
só Deus pode dar e pertence a Ele. Tudo que você mais ama, só Deus pode lhe dar. Não pode vir pelo esforço das suas mãos. Agora há um parênteses aqui. Todos nós podemos forçar a barra. Todos nós podemos chutar a porta. Eu vou conseguir. E você vai. Eu vou conseguir, porque eu tenho força de vontade, eu sou focado, eu sou assim. Vai. Mas você vai conseguir para o seu próprio mal. Você vai conseguir para a destruição da sua própria vida. Porque tudo aquilo que vem para a nossa vida, que não foi Deus que nos deu, virá para a nossa destruição. Tenha muito cuidado com isso. As coisas proveitosas e boas vêm do Senhor. Aquilo que nos edifica e nos mantém só podem vir das mãos do Senhor e não das nossas mãos. E é por isso que no verso 16, Tiago vai fazer uma repreensão. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória como esta é maligna, ele vai lembrar disso. A expressão presunção aqui aponta para aquilo que a pessoa fala apenas para impressionar as outras pessoas, mas ela não pode manter o que ela falou. A expressão maligno significa aquilo, ou se refere àquilo que é errado e prejudicial. Então, aonde nós encontramos essas coisas? Há alguns pensamentos que Tiago coloca diante de nós e que são importantes para nós pensarmos nisso. A nossa presunção, o nós forçarmos aquilo que desejamos ter ou fazer ou ser. Aonde a pretensão nos leva? Primeiro, a presunção é uma característica das coisas deste mundo. Olhe para 1 João 2,16. Tudo que há no mundo, concupiscência é desejo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas de quem? Do mundo. Então há coisas que são agradáveis, prazerosas. Há coisas que agradam a carne, há coisas que agradam os olhos e há coisas que agradam o nosso orgulho. Mas perceba o que João está dizendo, elas não vêm do Pai. Elas vêm da onde? Da própria soberba, do orgulho, da jactância dos homens ímpios. Em segundo lugar, a presunção, este fato de colocar Deus fora da vida, é uma característica do comportamento dos homens que não reconhecem o poder e a autoridade de Deus. Em Romanos 1,30, Paulo diz assim a respeito deles: são murmuradores, difamadores, aborrecedores de Deus. Ou seja, eles se gloriam nos seus próprios fatos, naquilo que são capazes de fazer, confiam na sua própria habilidade, se baseiam na sua própria arrogância e desprezam a providência de Deus. Eis a presunção do homem: conquistar aquilo que ele deseja, fora de Deus e fora do plano de Deus para a sua vida. Então, aquilo que Tiago nos ensina aqui, e ele nos chama a atenção, pode ser resumido no 4º capítulo desse mesmo livro de Tiago, o verso 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, qual é a lição deste verso e daquilo que temos falado nesse ponto? Você já percebeu que as pessoas desse mundo têm os seus alvos? Você já percebeu que as pessoas do mundo têm os seus orgulhos? Elas se jactanciam, elas se orgulham de algumas coisas. E elas consideram que os planos e os alvos delas são a única coisa que pode satisfazer a vida. O que Tiago está nos lembrando aqui, irmãos, é que nós não pertencemos a esse mundo. Os planos do mundo são os planos do mundo. Os planos de Deus para os seus filhos são os planos de Deus para os seus filhos. Ouça algo. Aquilo que satisfaz, ou faz de conta que satisfaz o coração de um homem desse mundo, não satisfará ao seu coração, filho de Deus. Aquilo que os homens desse mundo almejam e desejam, jamais satisfará o seu coração. Os planos das pessoas deste mundo e aquilo que elas tanto valorizam, jamais trará satisfação àquele que nasceu de novo em Cristo. Por isso, nunca tenha os mesmos planos das pessoas deste mundo, nem os mesmos alvos das pessoas deste mundo.
E nem procure chegar aonde as pessoas desse mundo desejam chegar. Porque quando elas chegam aonde elas querem, elas perdem tudo aquilo que obtiveram e nada lhes sobra da sua arrogância. Jamais copie as pessoas deste mundo. Elas têm os seus alvos, você, filho de Deus, tem os seus. Elas têm realmente aonde elas querem chegar em qualquer porção da vida, nos seus estudos, no seu trabalho, nas suas posses, em qualquer questão, até fisicamente. Não copie o físico das pessoas desse mundo, é vaidade pura. Destroem os seus corpos na vaidade. Destroem os seus corpos que Deus lhes deu, que devia ser cuidado para a glória de Deus, na sua própria vaidade. Terminam os seus dias na sua própria ganância. Não colhem nada disso, a não ser a sua própria destruição. Não copie as pessoas desse mundo. Você não pertence a esse mundo. Cristo lhe comprou. Você pertence a Jesus Cristo. Aquilo que vai satisfazer o seu coração é desprezado pelas pessoas deste mundo. Uma das maiores bênçãos que Deus dá a alguns irmãos dessa igreja é verem a terceira e quarta geração de suas famílias se reunirem aqui. Muitos homens gastam a sua vida para conquistar as coisas desse mundo e quando as conquistam, simplesmente não têm mais com quem repartir. Estão no quarto, quinto, sexto casamento. Nunca se contentaram com nada na vida e nada do que conquistaram realmente contenta o seu coração. Nós temos que aprender uma lição. O contentamento vem apenas do nosso Deus. Há contentamento apenas em Deus e não nos planos do mundo. Você não é desse mundo. Você não precisa seguir aquilo que o mundo está dizendo que você tem que ter, tem que ser, tem que possuir para ser feliz. Você não está seguindo o mesmo caminho. Eles andam num caminho espaçoso que conduz à perdição. Você anda num caminho apertado que conduz à vida. Vocês não andam no mesmo caminho. Eles estão passando por uma porta larga que conduz ao inferno. Você passou por uma porta estreita que conduz a Jesus Cristo. Vocês não são a mesma pessoa. Tiago está nos lembrando disso. Não nos enganemos jamais. E por isso ele nos chama a concluir que jamais, como filhos de Deus, devemos rebaixar o significado de ser um salvo pela fé em Jesus Cristo. Jamais rebaixe isso. Ser um salvo por Jesus Cristo é a maior bênção que um ser humano prova neste mundo. Ser um salvo por Jesus Cristo é algo que os homens deste mundo jamais conquistarão pelas suas próprias mãos. Devemos deixar de mirar o comportamento e o desejo dos homens incrédulos, colocar os nossos olhos sobre a pessoa de Jesus. Muitos crentes estão rebaixando o que significa ser um salvo, porque imitam as pessoas desse mundo. Rebaixam o que é ser um crente em Jesus Cristo, porque imitam as pessoas desse mundo. Olha o que Deus nos chamou em Gálatas 5:25. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns com os outros, invejando-nos uns aos outros. Você já viu que esse mundo é movido pela inveja? Literalmente pela inveja. É interessante isso. Sabe, na viagem que eu fiz agora para visitar meus familiares, eu percebi algumas coisas. Parece que, de acordo com o carro que você possui, não tem limite de velocidade nas vias. E se você possui uma caminhonete daquelas bem grandonas, o código de trânsito não precisa ser obedecido por você. Você pode fazer qualquer coisa. Tudo. É assim que os homens se comportam. Se julgam dessa forma. A inveja realmente e a irritação fazem parte da vida deles. Aqui Deus está dizendo não. Não sejam cobiçosos, não sejam invejosos. Quando nós agimos assim, nós abrimos as portas para que os homens ímpios determinem como nós, cidadãos do céu, devemos ou não ser. Não é este mundo que determina como nós, filhos de Deus, devemos ser. Saiba disso. Não é o mundo que determina suas roupas. Não é o mundo que determina o seu físico. Não é o mundo que determina a sua aparência. Não é o mundo que determina o seu palavreado. Não é o mundo que determina o seu gosto musical.
Não é o mundo que determina se você é bem-sucedido ou não. Não é o mundo que determina isso. É Deus. Não dê a régua para o mundo. A régua que nos mede está nas mãos do nosso Deus e não da mão desse mundo. Não é o mundo que determina como você deve ser. Cidadãos do céu são descritos na palavra de Deus. E é a palavra de Deus que determina como eles devem ser. Por isso, 2 Coríntios 6 é tão importante para cada um de nós. Ouça com atenção. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, ou seja, não se meça pelas pessoas desse mundo. Por que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que sociedade tem homens incrédulos e crentes? Que comunhão tem a luz com as trevas? Ou seja, vamos andar de braços dados com os homens ímpios deste mundo? Que concórdia entre Cristo e Satanás? Que parte tem o fiel com o infiel? Que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Que união há entre os filhos de Deus e os ídolos? Agora ouça o que ele nos diz. Porque vós sois o templo do Deus vivente. Vós, não as pessoas desse mundo. Vocês que creem em Jesus Cristo são o templo do Deus vivente, como ele mesmo disse. Neles habitarei, entre eles andarei, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Você que crê em Jesus Cristo é o povo de Deus, não as pessoas desse mundo. Por isso, olhe bem, saí do meio deles. Apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. A ordem de Deus é clara. Não imitem as pessoas desse mundo. Não vivam como elas querem viver. Mas vivam segundo aquilo que Paulo nos diz na carta aos Romanos, e terminamos então com este texto. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, o vosso culto inteligível. Você sabe o que está fazendo. Então ele está nos dizendo assim: eu estou rogando, pela compaixão que vem do nosso Deus, que tudo o que vocês têm e são, sejam apresentados em sacrifício diante de Deus. Não no sacrifício a tudo aquilo que há nesse mundo, mas em sacrifício pelo nosso Deus. Um sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Então Ele nos manda: não sedes conformados com esse mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você se sente estranho nesse mundo? Queira Deus que sim. Você não se enquadra nas regras desse mundo? Queira Deus que sim. Você não se enquadra nos padrões desse mundo? Você é ridicularizado porque não se enquadra nos padrões de vestir, de andar, de viver desse mundo? Queira Deus que sim. Porque você não pertence a Ele. Somos chamados a provar de uma vontade que é boa, agradável e perfeita. Não somos chamados a impressionar as pessoas desse mundo. Somos chamados a agradar o nosso Deus. E é isso que é o bem da nossa vida. Como que começa tudo isso? Por aquilo que Tiago disse. Ei a vós, que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal lugar. Negociaremos, ganharemos, ficaremos lá tanto tempo. É assim que as pessoas deste mundo fazem. Mas que elas nos vejam fazer da seguinte forma: ah, você planeja isso, planeja aquilo. Me dê um tempo para orar, eu preciso saber o que o meu Deus deseja de mim. Como assim? Você precisa de tempo para saber como negociar, como trabalhar, o que fazer? Sim, preciso de tempo, porque eu não mando na minha vida. Literalmente, eu não mando na minha vida. Se ela foi comprada por Cristo, é Ele o meu Senhor. Talvez as pessoas digam que você é o mais perfeito, a mais perfeita face de um idiota. Como é que você pode ser assim? Mas elas não sabem a bênção que é conhecer Jesus Cristo. Irmãos, nós não precisamos desse mundo e não precisamos do jeito que esse mundo vive. Somos cidadãos do céu. Não tenha vergonha disso. Viva como Cristo lhe chamou a viver. E aquilo, então, que o mundo não pode comprar, será abundante na sua vida. Quanto custa 1 quilo de paz ali na farmácia?
Alguém comprou nos últimos dias? Não tem paz para vender na farmácia? Pensei que tinha. Quanto custa a sua paz? Só o Deus da paz pode encher o nosso coração de paz. Paz não tem preço. E a paz é o resultado de vivermos com o nosso Deus. Valorize isso. Feche os seus olhos, vamos orar. Os irmãos vão escolher um hino para nós cantarmos.